Muito bem, pessoal, tá no ar mais uma edição do Switch TV Show, seu programa diário sobre NBA aqui no YouTube. Quem fala com vocês é o Luiz Fernando, é um grande prazer ter a sua audiência. E bom, pessoal, no programa dessa terça-feira, dia 26 de novembro, nós iremos repercutir a rodada de ontem da NBA. Ontem nós tivemos uma rodada de 9 jogos. Alguns jogos foram bem interessantes. Tivemos uma baita de uma virada acontecendo ontem. Uma virada totalmente inesperada, né? Totalmente inesperada. Tivemos alguns retornos importantes na rodada de ontem. Ja Morant voltou. Porzingis voltou. É muito bom ver os grandes jogadores retornando de lesão. Hoje também teremos aí a volta do Kevin Durant, uma volta muito aguardada pelo torcedor do Phoenix, né? Então, foi uma rodada muito boa. Tivemos grandes atuações individuais, de novo, o Lamelinho entregou um baita jogo, mas, de novo também, não foi o suficiente para garantir a vitória do Hornets. Então foi uma ótima rodada, ótimos jogos, e aí, nesse episódio, eu irei comentar sobre cada uma das partidas. Antes, eu só vou pedir para você deixar o like, que é muito importante, ajuda muito no nosso engajamento. Se não for inscrito, se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo novo e deixa o seu comentário, né? Deixa seu comentário, deixa aí sua opinião sobre a rodada. Pessoal que está assistindo na Premiere, fica à vontade para comentar aí no chat, né? Participe, interaja com o programa. E eu acho que é isso, né? Acho que é isso. Roda a vinheta e vamos aqui começar. Beleza então, pessoal. Vamos aqui iniciar falando sobre um dos grandes jogos da rodada de ontem, que foi Brooklyn Nets e Golden State Warriors. Esse aqui era um jogo que a princípio não parecia que seria algo interessante. Por quê? Porque era um jogo que tinha um claro favorito, e era o Golden State. O Golden State entrou nesse jogo muito favorito, mas assim, muita coisa. Por quê? Jogava em casa, tinha ali os seus principais titulares à disposição, enquanto o Brooklyn foi para esse jogo sem Claxton, sem Finney-Smith, né, duas ausências extremamente importantes. O Brooklyn, por si só, já era um time mais fraco do que o Golden State, então ainda tendo aí as lesões, cara, o desequilíbrio ficou ainda maior. Então, era um jogo que a prévia dele indicava uma vitória muito tranquila por parte do Golden State. E até certo ponto do jogo, essa vitória tranquila meio que tava ali acontecendo. Meio que tava sendo construída. O Golden State chegou ali no meio do terceiro quarto vencendo por 18 pontos. Vencendo por 18. Era um jogo maravilhoso do Golden State? Não. O Golden State tava ali cometendo muito turnover, errando muito lance livre, cedendo muito contra-ataque, cedendo muita bola de 3. Não era um jogo perfeito do Golden State. Mas o time estava fazendo ali o suficiente para ganhar sem muitos sustos. Tava fazendo ali o suficiente. Mas aí a entregada veio, né? A entregada veio, o Golden State, ainda no terceiro quarto, deixou escapar os 18 de vantagem, né? O terceiro quarto terminou com só 5 pontos de vantagem para o Golden State, né? O Brooklyn fechou muito bem o terceiro período. E no quarto período, o Brooklyn amassou. Né? A grande verdade é que o Warriors foi dominado pelo Brooklyn Nets no quarto período. Né? Com o Dennis Schroeder comandando ali as ações, com a defesa aparecendo muito bem. Assim, o Brooklyn defendeu bem sem pivô, tá? O Brooklyn, que não teve ali o Claxton, não teve pivô ontem.
O Brooklyn jogou o tempo inteiro no small ball. O pivô do time, na teoria, foi o Ziaire Williams, que fez um bom jogo. Fez um bom jogo ontem o Ziaire. Menino bom, hein? Gosto dele. Então, o Brooklyn fez... Cara, fez milagre ontem, mano. Fez milagre. E tendo mais um agravante ainda, que foi a lesão do Cam Johnson e a ausência do Cam Thomas no quarto período. Cam Thomas não jogou no quarto período. Por quê? Aparentemente ele sentiu alguma coisa no terceiro quarto. E ele vinha sendo o segundo melhor jogador do time ali no jogo. É que o Schroeder fez um jogo impecável. Mas o Cam Thomas era o segundo melhor ali do time. E o Brooklyn não teve esse cara pra fechar o jogo. E mesmo assim, no quarto período, em São Francisco, no Chase Center, o Brooklyn meteu um 41-28 no último quarto. Buscou a virada, buscou a vitória. Uma das grandes vitórias do Brooklyn nessa temporada, se não a maior. Considerando o contexto do jogo, talvez tenha sido a maior vitória do Brooklyn nessa temporada. Ao mesmo tempo que foi a derrota mais feia do Golden State até aqui. Disparada a pior derrota que o Warriors sofreu. Por todo esse contexto que eu dei pra vocês. Enfrentando um Brooklyn que já era mais fraco, mesmo estando completo. E aí pegou o Brooklyn desfalcado, jogando em casa no Chase Center, com Curry, com Green, com Wiggins, com todo mundo ali em quadra. Ah, Luiz, mas o Kuminga não jogou. Pô, sério? Sério? Vai usar a ausência do Kuminga como desculpa? Pelo amor de Deus, né, gente? Kuminga não jogou, mas o Buddy Hield jogou. Kuminga não jogou, mas Poe James que jogou, Kyle Anderson jogou, Jackson Davis jogou. Então, era um jogo, mano, que não tinha como o Warriors perder. Óbvio, o Brooklyn vem jogando bem, vem entregando um bom basquete, eu venho falando aí a temporada inteira, que em termos de basquete jogado, o Brooklyn é um dos times que mais joga basquete nessa temporada. O Jordi Fernandes tá fazendo um trabalho absurdo com esse time. Absurdo. Só que olha para as peças que o Jordi tinha à disposição e compara com as peças que o Steve Kerr tinha. Pô, um abismo de diferença. Eu até falei no meu pós-jogo. O Brooklyn não tem nem um quarto do talento que o Warriors tem. Nem um quarto. E fez o que fez nesse último período. Amassou, dominou e merecidamente saiu com a vitória. Da mesma forma que o Brooklyn mereceu muito vencer ontem, mereceu muito essa 8ª vitória na temporada, o Golden State também fez por merecer a derrota. E aí, não tem como fugir da crítica ao Steve Kerr. E os jogadores tiveram culpa? Tiveram. Né? Muita gente ali poderia ter feito um jogo melhor. Só que, pra mim, o grande erro cometido pelo Warriors na partida foi um erro do Steve Kerr. Que foi o tempo extremamente excessivo que ele deixou Curry e Green no banco. Entre o terceiro quarto e o último período, os dois ficaram no banco juntos por 9 minutos, mano. 9 minutos. Enquanto isso, o Brooklyn macetando. Macetando, cortando a diferença, virando o jogo. E os dois lá no banco. O Steve Kerr só foi colocar Curry e Green em quadra de novo faltando 7 minutos pra acabar o jogo. Com o Brooklyn já ganhando por 5. Se ele tivesse colocado os dois mais cedo, se ele tivesse voltado com os dois mais cedo, talvez o Warriors não tivesse cedido a virada. Talvez não tivesse. Porque quando os dois voltaram, em 1 minuto, 1 minuto e meio, o Warriors cortou a diferença para 2 pontos. Entendeu? Então, esse período extremamente excessivo que o Kerr deixou os dois ali no banco, acabou com o Warriors. Acabou. E eu entendo
que tem toda aí uma questão de administração de minutos, tem toda aí uma questão de preservar os caras, né? Até porque não são mais moleques, né? São 2 veteranos, então eu entendo tudo isso. Mas, velho, existem momentos onde você tem que fazer o que é preciso, mano. E naquele momento do jogo, era extremamente necessário ter os dois em quadra. E pra mim o Steve Kerr, por não ter sentido isso, por não ter tido esse feeling, pra mim ele foi o grande culpado pela derrota. O grande culpado pela derrota. Não tem a menor sombra de dúvidas disso. Tanto que a grande crítica que tá sendo feita hoje lá na imprensa de São Francisco é em relação a isso. Tem muita crítica em relação aos lances livres do Warriors, que tem sido um problema a temporada inteira. Golden State é o pior time em lance livre nessa temporada. Então, isso é um problema. Muitas críticas também à diferença ali entre os times na questão de capitalização em cima dos turnovers. Né? O Brooklyn conseguiu punir muito mais o Golden State do que o Golden State puniu o Brooklyn. Então, tem muita gente criticando esses pontos. Mas a grande crítica é sobre esse tempo que Curry e Green ficaram no banco. Enquanto o Brooklyn estava macetando o Golden State. Então, pra mim, essa entregada do Warriors tem um culpado. E é o Steve Kerr. É o Steve Kerr, tá? Óbvio, o grande culpado mesmo é o Brooklyn. Né? O Brooklyn foi incrível. O Jordi Fernandes fez um trabalho absurdo ontem. Dá sim pra gente dizer que ontem o Jordi Fernandes deu um nó tático no Steve Kerr. Não é loucura falar isso. Não é exagero falar isso. Steve Kerr, o Jordi fez isso ontem. Ele de fato fez isso. Então o Brooklyn foi o grande culpado. Mas olhando pros culpados do Warriors, o Steve Kerr foi o maior. Foi o maior. E aí, com essa derrota, o Golden State chega a 5 derrotas na temporada e perde a liderança do Oeste. Óbvio, pode ser que o Warriors retome a liderança já na próxima rodada, né? Na próxima rodada, o Warriors pega o Thunder e pode ganhar, pode retomar a liderança. Beleza. Mas não muda o fato de que nesse jogo e nos 2 jogos anteriores também, o Warriors está mostrando uma queda de rendimento. É nítida a queda de rendimento do Warriors do jogo do Pelicans pra cá. É que contra o Pelicans, o time conseguiu ganhar. Né? Aos trancos e barrancos ali conseguiu ganhar. Mas não jogou bem. Não jogou bem contra o Pelicans. Não jogou bem contra o Spurs. Inclusive, tomou também uma virada lá no quarto período. Foi um outro quarto período horrível que o Warriors fez. E ontem não jogou bem também. Tava vencendo até o meio do terceiro quarto por, sim, muito pelo talento ali individual dos caras, porque jogar mesmo o Warriors não tava bem. Não era um jogo bom. E aí tomou a virada no quarto período. Então, esses últimos jogos, eles levantaram aí algumas questões sobre o Golden State. Questões que até o jogo contra o Pelicans não vinham sendo levantadas, né? Tava todo mundo hypado com o Golden State, tava todo mundo comprando o barulho do Golden State, porque realmente os caras estavam jogando muita bola. O time tava funcionando muito bem. Só que nesses últimos jogos, as coisas estão dando uma oscilada. Estão dando uma bela de uma oscilada. Mas enfim, jogo muito bom, sabe? Pra quem assistiu, pra quem não torcia pra nenhum time, ou que torcia pro Brooklyn, foi um jogo muito legal de se assistir, né? Dennis Schroeder. Que jogador é o Dennis Schroeder? Eu, como talvez o maior fã do Dennis Schroeder no Brasil, fiquei muito feliz com a atuação dele. Simplesmente 31 pontos e 7 assistências pro Schroeder ontem. Uma atuação monumental do Dennis Schroeder, que é craque da bola. Então, pra quem aí não tinha nenhum vínculo com o jogo, ou pra quem era torcedor do Nets, ou pra quem era fã do Schroeder, no meu caso, foi um jogo muito legal de se ver. Não foi legal pra quem é torcedor do Warriors, né? O torcedor do Warriors
com certeza dormiu com a cabeça quente, porque loucura, cara, loucura. Você jogando em casa contra um time muito mais fraco, deixar escapar uma vantagem de 18 pontos é foda, cara. É foda pro torcedor engolir, né? Complicado. Enfim, seguindo, tivemos o Orlando Magic batendo o Charlotte Hornets por 95-84. Foi um jogo que taticamente não foi lá muito bom, né? Taticamente não, né? Tecnicamente. Tecnicamente não foi um jogo muito bom. Foi um jogo onde os dois ataques deixaram muito a desejar. O Magic, né, bem ruim, na parte coletiva ali do ataque. Teve ali o brilho individual do Franz Wagner, que foi o que acabou fazendo a diferença, né? O Franz Wagner marcou 21 pontos, sendo 13 no último quarto. Ele jogou bem, ele foi talvez um dos poucos, né, ofensivamente, que foram bem ontem no Magic. E do lado do Hornets, teve o Lamelo carregando. Né? O Lamelo ontem, ele marcou 44 dos 84 pontos que o Hornets marcou no jogo, mano. Você tem noção disso? Hornets marcou 84 pontos. 44 foram do Lamelo. Das 32 cestas que o Hornets fez ontem, 17 foram do Lamelo. Das 7 bolas de 3 que o Hornets matou, 4 foram do Lamelo. O Lamelo carregou esse time ontem. Carregou. Só que não foi o suficiente. Né? O Magic, tendo o Franz Wagner brilhando no último quarto e tendo uma defesa muito boa, né? Ontem, o que teve de ruim no ataque, teve de bom na defesa. Né? O Magic fez um jogo defensivo excelente. E aí, mesmo enfrentando um Lamelo on fire, o Magic ganhou, né? 12ª vitória do Magic na temporada, a 9ª vitória nos últimos 10 jogos. Né? Orlando numa crescente absurda. E tem Paulo Banqueiro pra voltar, hein? Né? Falando sobre aí retornos, Paulinho em breve volta. E aí, meu amigo, com Paolo de volta e com o time embalado, sei lá, hein? Esse medicaço. Olho nesse medicaço, hein? Olho no medicaço. Tem que respeitar esse time. Tem que respeitar esse time. Já o Hornets, né, cara? É foda, né? O Lamelo aí, nos últimos dias, entregou 2 atuações brilhantes, né? 50 contra o Bucks no sábado e 44 ontem. E 2 derrotas. É foda, cara. Assim, mesmo o Hornets sendo um time bem melhor do que foi aí nos últimos anos, pelo menos aparenta, né, ser um time melhor, ainda falta muita coisa. Ainda falta um pouco mais de defesa, ainda falta um pouco mais de opções mesmo no ataque, falta um pouco mais de consistência, falta coisa, mas pelo menos os sinais são positivos, assim. Ontem foi a noite ruim do Hornets, coletiva, mas o Hornets vem mostrando coisas boas. E tem o Lamelo jogando em alto nível, né? Disparado o melhor começo de temporada da carreira do Lamelo, jogando muita bola, sendo muito impactante. E o mais importante, né, gente? Saudável. Né? Isso que é o mais importante. Acima de jogar bem, acima de entregar 50 pontos no jogo, o mais importante pro Lamelo é se manter jogando. É estar em quadra. Né? E isso, graças a Deus, tá acontecendo. Né? Graças a Deus tá acontecendo. Não tá resultando em vitórias em todas as noites. Não tá vencendo toda hora. Mas tá conseguindo algumas vitórias e tá competindo. Né? Ontem mesmo um jogo ruim, o Hornets competiu. Se o Hornets ganhasse ontem, não seria nenhuma loucura, considerando o que foi o jogo. Então, enfim. Jogo tecnicamente não muito bom, mas foi interessante aí. Foi interessante. Teve aí o jogo do Lamelo, muito bom. Teve a defesa do Magic aparecendo e tal. Então, foi interessantezinho ver o jogo. Foi interessantezinho. Assim como foi interessante Pistons e Raptors. Esse aqui foi jogão, mano.
Jogão, jogo disputado, pegado e decidido na última posse, né? O Jaden Ivey, que tem tido aí a sua revenge season, né? Sua temporada de vingança, ele meteu o game winner, né? Meteu a bola que deu a vitória pro Pistons por 102-100. E é um game winner que mostra como o Jaden Ivey é diferente nesse ano. Né? Talvez um dos grandes crimes cometidos pelo Monty Williams na temporada passada, e não foram poucos, né? Não foram poucos. Mas talvez um dos grandes crimes, talvez o grande crime, tenha sido a forma como ele deixou o Jaden Ivey de lado. Sim, o Jaden Ivey ele foi totalmente esnobado pelo Monty Williams temporada passada. Um jogador que chegou com uma expectativa muito alta, um cara que foi pique alta do draft, um cara que durante ali o processo pré-draft era muito cobiçado, o Knicks estava maluco por ele, e aí o Pistons foi lá, conseguiu pegar. Ele quase não foi utilizado temporada passada, e quando foi utilizado da forma errada, né? Foi colocado em quadra na posição errada, foi solicitado que ele realizasse funções que ele não costuma fazer, que ele não sabe fazer muito bem. Então, a temporada passada pro Ivey foi muito ruim. Foi muito ruim. E nessa temporada as coisas estão muito melhores. Né? O JB Bickerstaff, mesmo sendo um treinador que passa longe de ser um dos meus favoritos, que passa longe de ser um cara, né, unânime assim, ele tem feito um trabalho, no geral, muito melhor do que o Monty Williams. A gente vê aí pela campanha, 8-11 de campanha. Nesse ponto da temporada ano passado, o Pistons já tava com o quê? 17, 18 derrotas? Uma coisa bizarra. Né? Uma coisa bizarra. Então ele vem fazendo um trabalho, no geral, muito melhor do que o Monty Williams. E na questão Jaden Ivey, cara, assim, é impressionante como o Ivey é outro jogador na mão do JB, mano. Jogando muita bola, personalidade, confiante em quadra. E ontem foi premiado com esse game winner. 25 pontos, 8 assistências, 5 rebotes, 10 de 13 no field goal, 2 de 4 para 3. Excelente jogo do Ivey. E grande vitória do Pistons. O Pistons chega à 8ª vitória na temporada, campanha 8-11. E o Toronto segue na sofrência, né? São 14 derrotas pro Raptors e apenas 4 vitórias. Bom jogo, cara. Bom jogo e muito feliz pelo Jaden Ivey, mano. Muito feliz. É um moleque que eu curto pra caramba. É um moleque que eu gostava muito na época do draft. Né? Os highlights dele em Purdue eram muito bons. Né? Ele jogou em Purdue, não foi? Foi Purdue ou Vanderbilt que ele jogou? Foi em Purdue. Vanderbilt foi o Darius Garland. Foi o Darius Garland. Enfim, posso estar confundindo. Mas o highlight dele era muito bom. O tape dele era muito bom. Tanto que na época do draft dele, eu elogiei bastante ele, né? Muita gente comparava ele ao Ja Morant na época. E até que parecia um pouco, sim. Né? Apesar dele ser mais alto, né? Mais forte. Então, era um moleque que tinha expectativas muito altas. E que finalmente ele tá correspondendo às expectativas que foram colocadas em cima dele. Temporada muito boa e excelente jogo dele ontem. Excelente jogo. Quem também jogou muito bem ontem foi o nosso querido Haliburton, né? O Haliburton que tá tendo uma temporada complicada, né? Muitos altos e baixos, bem mais baixos do que altos, né? Uma temporada onde a posição dele como franchise player tem sido colocada muito em xeque. Né? Muita gente vem questionando o quão bom franchise player o Haliburton de fato é. Ele ontem teve mais uma atuação boa. Né? Das poucas atuações boas que ele teve na temporada, as melhores estão acontecendo agora, né? Ele tá aí numa sequência de 2, 3 bons jogos, muito bons jogos. E ontem foi um dos melhores jogos dele.
Um jogo, ah, pô, contra um Pelicans desfalcado, beleza, eu entendo, o adversário era fraquíssimo. Mas pra ele, cara, o mais importante nesse momento é ganhar confiança. É ganhar confiança, é retomar a confiança. Uma confiança que, temporada passada, ele teve de sobra. Sim, o Haliburton, os primeiros 3, 4 meses da temporada passada, mano, ele exalava confiança. Tudo que ele fazia dava certo. Impressionante. Era impressionante. Só que aí, nessa temporada, as coisas não vinham dando muito certo, só que nos últimos jogos estão. Né? E ontem deu muito certo. 34 pontos, 13 assistências, 9 bolas de 3. 9 bolas de 3. A gente tá falando do mesmo Haliburton, que não tava acertando uma bola de 3 direito, que tava arremessando 1 de 11 em vários jogos. Esse mesmo Haliburton meteu 9 de 18 ontem. E foi o grande cara da vitória do Pacers por 114-110. É uma vitória importante, principalmente pela questão confiança do Haliburton. O Pacers é um time que o sucesso dele é totalmente atrelado ao sucesso do Haliburton. Assim, o Rick Carlisle, ele foi muito inteligente, ele foi muito bem montando um time, construindo um sistema que favorece o Haliburton. E que faz com que o Haliburton favoreça também o coletivo. Haliburton e Indiana é uma simbiose. Né? O Rick Carlisle conseguiu fazer essa simbiose acontecer. Só que, do mesmo jeito que ter essa conexão, que ter essa dependência é muito bom quando o Haliburton tá bem, é muito ruim quando o Haliburton tá mal, porque aí quando ele tá mal, ele puxa tudo pra baixo, né? Então, ter um Haliburton ganhando confiança é importante pra Indiana, não só por ter um cara capaz de decidir jogos, por ter o seu franchise player jogando bem, mas é importante também porque com ele bem, todo o resto do time fica melhor. Todo o resto do time funciona melhor. Então, a grande notícia pro Indiana ontem não foi a vitória em si, foi a atuação do Haliburton, mano. Porque pensando no longo prazo, você manter o Haliburton confiante, você manter o Haliburton jogando bem, vai dar frutos muito bons pro Indiana. Porque o Haliburton é bom pra caralho. Essa é a verdade. O cara nos aprendeu a jogar basquete. Não tem como um cara virar bagre do dia pra noite. Tá ligado? E muita gente tava tratando o Haliburton como se ele tivesse virado um bagre. Ele tava jogando mal? Tava. Tava feio ver o Haliburton jogar? Tava muito feio. Eu falei aqui. Tem corte aqui no canal. Eu falando isso, que tava muito feio ver o Haliburton jogar. Só que ele não desaprendeu a jogar basquete. Era questão de confiança. E parece que tá voltando. Ontem jogou pra caralho. Foi o grande nome do Pacers. E foi o grande nome do jogo. É que o senhor Elfrid Payton, que ressurgiu das cinzas, né? Impressionante como do nada o Elfrid Payton voltou pra NBA. Ele ontem jogou muito bem, né? 21 assistências, 14 pontos, 7 rebotes. Jogou absurdamente bem o Elfrid Payton. Então, eu coloco o Haliburton como o melhor em quadra ontem, mas o Elfrid Payton jogou muita bola também, viu? E que história o Elfrid Payton, né? O cara, ninguém sabia por onde tava, ninguém sabia onde tava jogando. Do nada ele aparece no Pelicans, vira titular e tá jogando do jeito que tá. Jogando muita bola o senhor Elfrid Payton. Jogando muita bola. Eu lembro que eu gostava muito dele na época de Orlando. Né, toda hora fazia triple-double. Era muito bom jogador o Elfrid Payton. E legal ter ele aí de volta. E legal ter ele jogando bem. Uma baita história o Elfrid Payton. Seguindo, tivemos o Dallas Mavericks, né, se recuperando da derrota para o Miami, vencendo ontem o Hawks por 129-119. Foi um jogo onde finalmente
O Dallas conseguiu ir bem no clutch time. É o Dallas que, nessa temporada, é o pior time em situações de clutch. Ontem o time foi bem. Ontem conseguiu ganhar bem do Atlanta Hawks. Kyrie Irving foi extremamente decisivo no segundo tempo. Né? Dos 32 pontos que ele marcou, 16 foram no segundo tempo. 4 bolas de 3, 6 de 8 no field goal. Jogou muito o Kyrie. Jogou muito, muito impactante na reta final da partida. Spencer Dinwiddie foi muito bem ontem. Né? O mesmo Dinwiddie que foi horripilante contra Miami. Ontem o Dinwiddie fez um jogo muito bom. 22 pontos pro Dinwiddie, cara. Me arrisco a dizer que foi o melhor jogo dele nos últimos 2 anos, mano. Fazia muito tempo que o Dinwiddie não entregava um jogo bom. Ontem jogou bem. Ontem jogou bem. Najee Marshall jogou bem. Jaden Hardy jogou bem. Foi um jogo bom do Dallas. Em meio a um contexto bem desfavorável, né? Vindo de back-to-back, vindo de uma derrota extremamente frustrante pro Miami Heat, com o Jason Kidd cagando absurdamente naquele jogo. Até agora eu tô sem entender por que o Jason Kidd não fechou aquele jogo com o Heat com o Klay Thompson ao invés do Dinwiddie. Até agora eu não entendi. Então era um contexto difícil, sem Luka, sem o próprio Klay Thompson, sem Quentin Grimes, o Derek Lively teve que deixar o jogo no intervalo. Era um contexto bem desfavorável, e aí o Dallas vai lá e me sai com uma grande vitória. É uma vitória muito boa, 10ª vitória do time na temporada, e muito, muito bom ver o Dallas conseguindo fechar bem um jogo. Né? Isso que tem sido muito raro nessa temporada, ontem aconteceu. 33-24 no último período, 35-28 no terceiro quarto. Bom fechamento do Dallas e bela vitória. Bela vitória do time. Kyrie Irving foi o melhor em quadra, 32 pontos, mas vale muitos elogios ao menino Jalen Johnson, hein? Jalen Johnson ontem, 28 pontos, 11 rebotes. Bom jogo do moleque. Muito bom jogo do moleque, mas não foi o suficiente para evitar a 11ª derrota do nosso querido Halcão. Seguindo, Boston Celtics e Los Angeles Clippers. Velho, o que foi esse jogo, hein, meus amigos? O que foi o senhor Boston Celtics ontem? Que loucura, velho. Que loucura. Na volta de Kristaps Porzingis, depois de meses fora por conta de uma cirurgia que ele fez, o Celtics simplesmente limpou o chão com o Los Angeles Clippers. 126-94 foi o placar. Um atropelo simplesmente inacreditável. Inacreditável. E o Celtics fez uma das melhores defesas dessa temporada parecer uma folha de papel, mano. Sim, o Celtics amassou a defesa do Clippers ontem. Amassou. Foi inacreditável, mano. A palavra que define o que foi essa vitória do Celtics de ontem é inacreditável. Foi inacreditável. Você via ali o jogo e você não acreditava no que o Celtics estava fazendo com essa defesa absurda do Clippers. Não é que pegou a defesa do Pacers, não é que pegou a defesa do Lakers, que tem sido uma defesa bem ruim nessa temporada. Pegou a defesa do Clippers. Uma defesa que há sei lá quantos jogos não tomava 100 pontos. Acho que há 4, 5 jogos seguidos não tomava 100 pontos. Uma defesa que pegou alguns dos melhores ataques da NBA e limitou, assim, absurdamente bem. O Celtics vai lá, pega essa defesa, destrói. 126 pontos marcados, 22 bolas de 3 convertidas, um segundo quarto histórico. Celtics ontem meteu 51 pontos no segundo quarto. A maior marca da história da franquia em um só período.
6 jogadores com dígitos duplos de pontos. Mano, surreal, cara. E aí você olha pra defesa e você vê que o Celtics também foi brilhante na parte defensiva. Tirando ali o terceiro período, que foi onde o Celtics jogou de forma meio soft na defesa, até porque o jogo já estava mais do que decidido. Tirando ali, em todo o restante do jogo, o Celtics, cara, engoliu o Clippers. O Celtics não deixou o Clippers jogar. Não deixou. E é aquilo que eu falo, mano. Esse Boston Celtics todo completo, com Porzingis, com Tatum, com White, com Holiday, com Brown, esse Celtics é um time basicamente perfeito, mano. Basicamente perfeito. É muito difícil você chamar um time de time perfeito. Porque nenhum time é de fato perfeito. Mas o Boston Celtics chega muito perto disso, mano. Com esse quinteto, o Celtics é quase perfeito. É um time que ofensivamente te machuca de todas as formas possíveis. Óbvio, a bola de 3 é o grande carro-chefe do time, mas Jason Tatum, quando o Tatum parte pro drive, meu bichão, você não para o Tatum. Você não para o Tatum. Jaylen Brown é um dos melhores finalizadores próximo ao aro que a NBA tem. Derrick White é excelente infiltrando. Porzingis, pô, brincadeira, né? O trabalho do Porzingis no post é uma coisa linda de se ver. É coisa linda e ainda é uma ótima opção pra lobby. Então você tem um time que ofensivamente acaba com a sua vida de todas as formas. O Clippers sentiu na pele ontem. Sentiu na pele ontem o Clippers. E defensivamente é um time que não tem buraco. É um time que não tem uma brecha. São 5 caras capazes de defender 2, 3 posições diferentes. É um time que consegue trocar o tempo inteiro, consegue trocar na marcação o jogo inteiro. Por quê? Porque o Porzingis, diferente de um Gobert, por exemplo, não tô falando que o Porzingis é um defensor melhor do que o Gobert, tá? Mas nesse aspecto, eu sou muito mais o Porzingis, que é o quê? O aspecto de que, se ele cair no mano a mano, no perímetro, com um Luka Doncic, por exemplo, óbvio, o Luka tem vantagem? Tem. Mas o Porzingis, ele consegue se virar muito melhor do que o Gobert. Por quê? Porque o Porzingis, ele é mais móvel do que o Gobert, ele tem um samba-lelê maior, né? Ele tem mais samba-lelê ali. Ele não tem uma cintura tão dura. Ele é um cara que, se cai no perímetro contra um ala, o Porzingis se vira super bem. Ele é um protetor de aro excelente? É. Ontem mesmo a gente viu uma proteção de aro de elite do Sr. Kristaps Porzingis. Mas fora do garrafão ele se vira super bem. Então é um time que você não consegue achar um elo fraco. São 5 caras perfeitos. Quase perfeitos, né? Quase perfeitos. São 5 two-ways de elite. Talvez o Porzingis não seja totalmente elite, né? O Porzingis a gente discute o quão elite é o Porzingis. Eu acho ele bom pra caralho. Mas elite talvez, não sei. Agora, Tatum, Brown, White e Holiday são two-ways de elite máxima. Pra mim, White e Holiday são os 2 melhores guards defensivos da liga. Pra mim são os 2 melhores. E Brown e Tatum são 2 dos melhores two-ways que a NBA tem. Você pega os 2, coloca ali na lista um Shai, um Kevin Durant, pensando em momento, né? Atualidade. Um Anthony Davis ali, você tem 4 ali dos melhores two-ways da liga. Brown e Tatum estão nessa lista. Eles estão nessa lista, gente. Então, velho, é uma coisa bizarra, mano. É um time muito apelão. É um time apelão. No bom sentido, assim. Não é que, nossa, que injusto. Não. É um time apelão. Mérito, primeiramente,
da diretoria do Celtics, né? É um absurdo. Brad Stevens é um gênio. Um gênio. E mérito do Mazzulla, que pegou esse material humano maravilhoso e tá tirando o máximo do máximo do máximo desse time. E velho, essa volta do Porzingis, ela... Mano, ela é muito boa pro Celtics. É impressionante, assim. Falar que é uma volta boa pro Celtics é... Ah, não, é uma volta ruim. Óbvio que é uma volta maravilhosa. Mas pensando na questão de se tornar imbatível, mano, tendo o Porzingis, o Celtics é quase imbatível, mano. Com o Horford, já era quase imbatível, né? Porque o Horford tava jogando pra caralho também. Mas com o Porzingis é outra parada. É outra parada. E ontem a gente viu isso. Trucidou uma defesa excelente. Passou-lhe o carro, não tomou conhecimento do Clippers. E é aquilo, mano. É aquilo. Pra mim é... Todo respeito ao Cavaliers, tá? Todo respeito ao Cavaliers. Mas pra mim é questão de tempo pro Celtics assumir a liderança do leste. É questão de tempo. E quando assumir, não vai largar mais. Não vai largar, porque o time é muito melhor. Se o Celtics está em outra prateleira, tá? O Celtics está em outra prateleira. Tem os times ali, tem os times bons da NBA, tem os times muito bons, tem os times de elite e tem o Celtics. O Celtics completo tá totalmente desgarrado dos outros. Totalmente desgarrado. E ontem a gente viu isso. 126-94, atuação brilhante, 15ª vitória do Celtics na temporada e 8ª derrota do Clippers. Uma das derrotas onde o time mais foi amassado nessa temporada. Talvez tenha sido o grande amasso que o Clippers tomou, né? O que diz muito sobre o quão bom é esse time do Celtics. É bizarro, cara. É realmente impressionante. Bom, vamos lá, hein, gente. Os últimos jogos, hein? Pra gente encerrar. Memphis Grizzlies e Portland Trail Blazers. Aqui foi vitória tranquila do Memphis por 123-98. Mais uma atuação coletiva muito boa do Memphis. E ontem teve ali a volta importantíssima do Ja Morant. O Ja Morant, depois de muito tempo fora, voltou ontem. Depois de 8 jogos, né? Ficou 8 jogos fora. E voltou bem demais, né? 22 pontos, 11 assistências, 2 bolas de 3, meteu dunk, meteu passe diferente. Jogo absurdo do Ja Morant, baita retorno. E como é bom esse Memphis saudável, né, mano? É muito bom esse time. Eu venho falando muito, né, sobre o quão subestimado é esse elenco do Memphis. E ontem a gente viu esse time com quase a força total. E um amasso, né? Pegou um Blazers que não tá sendo saco de pancadas nessa temporada. Muito pelo contrário, tem vencido jogos contra times muito bons. Venceu 2 vezes o Minnesota, o Blazers, né? Então não é que o Memphis pegou qualquer um. Pegou um time que vivia um momento bom e trucidou. O que mostra o quão bom é esse time, o quão bom é esse elenco e o quão mágico é o Ja Morant, né? Assim, o Memphis é legal, era legal ver o Memphis nesses últimos jogos aí, era legal, foi bacana ver. Mas com o Ja Morant é outra parada, sabe? É uma sensação guardada as devidas proporções, né? É uma sensação parecida com de você ver a seleção brasileira de futebol com e sem o Neymar. Sem o Neymar, puta, mano. Beleza, você vê ali um... né? Não hoje, né? Porque hoje tá uma desgraça. Com e sem o Neymar, né? Mas sem o Neymar tá uma desgraça maior ainda. Mas quando na seleção do Tite, por exemplo, que o time jogava relativamente bem, quando não tinha o Neymar, o Brasil ia lá, ganhava, apresentava um bom futebol e tal, né? Você via que tinha ali um bom trabalho, você via ali um futebol interessante, mas faltava alguma coisa, né? Faltava um temperinho. E o temperinho era o Neymar. O Memphis é a mesma coisa, guardadas as devidas proporções. O Memphis sem o Ja Morant é um time bom.
É um time que vence jogos, é um time que consegue boas atuações. Só que falta aquele, né? Aquele negócio. E com o Jamoran tem, né? Por quê? Porque ele é diferente, né? Ele é o diferente, ele é o extra classe. É muito bom, cara. É muito bom ver o Jamoran e a minha maior torcida é pra que esse cara não se machuque mais, mano. Eu torço todos os dias pra isso, velho. Porque é bom demais ver o Jamoran. E o Memphis com o Jamoran é um time que pode sonhar. É um time que pode sonhar, velho. Pode sonhar com coisa muito boa. Bela vitória e ótimo retorno do menino Morango. Ótimo retorno dele. Vamos lá, penúltimo jogo. Aqui foi loucura, hein? New York Knicks e Denver Nuggets. O que foi o New York Knicks ontem, meus amigos? Sim, da mesma forma que foi inacreditável o jeito que o Celtics atropelou o Clippers, pra mim, foi muito inacreditável também o atropelo do Knicks em cima do Denver. Mano, o Knicks surrou o Denver Nuggets. Surrou o Denver Nuggets. 145-118 foi o placar, rapaziada. O Knicks quase meteu 150 pontos na cabeça do Denver. O Towns e o Jalen Brunson ontem brincaram de jogar. Brincaram de jogar. Foram 30 pontos e 15 rebotes pro Towns e 23 pontos e 17 assistências pro Jalen Brunson. Talvez tenha sido o melhor jogo do Brunson como playmaker na NBA. Atuação brilhante do Brunson e do Towns. Anunoby ontem, 40 pontos pro OG, 5 bolas de 3, 16 de 23 no field goal. Defensivamente foi absurdo. O Anunoby, cara, é um jogadorzaço o Anunoby, né? Eu vi muita gente reclamando da troca dele, falando que o Knicks pagou muito caro. Pô, velho, desculpa, leigaço da bola. Você que achou que o Knicks pagou caro pelo Anunoby, desculpa te falar isso, tá? Mas tu é um leigaço. O Anunoby valeu cada ativo que o Knicks teve que abrir mão. Que jogador, mano. Cara que faz tudo em quadra. Impacta em cada centímetro de quadra. Jogadorzão. Jogador de bola. Anunoby é jogador de bola. E aí, junto dele, tendo o Towns, tendo o Brunson, mano, o Knicks é um timaço, cara. É um timaço. Óbvio que ainda falta muita coisa, ainda falta adquirir, né, um pouco mais de consistência. Né, o mesmo Knicks que deu show ontem foi o Knicks que perdeu pro Jazz ali, né, daquela forma ridícula. Então ainda falta consistência, mas imaginando o Knicks no melhor dos cenários, é um timaço. E esse trio é altíssimo nível, mano. É altíssimo nível. Jogão do Knicks. Não tem um A de negativo pra falar sobre o Knicks ontem. Ao mesmo tempo que sobre o Denver, eu tenho vários As, vários Bs, vários Cs pra falar, né? Que atuação fedorenta do Denver Nuggets, hein, gente? Que joguinho fedorento do Denver. Uma atuação, cara, porca. Uma execução porca no ataque. Defesa ontem não existiu. Não existiu defesa no Denver ontem. Mano, que jogo ruim. Que jogo ruim. E parece que no vestiário a chinela deu uma cantada, viu? Parece que no vestiário o pau cantou, né? Nas entrevistas coletivas, Jamal Murray, Russell Westbrook não, Nikola Jokic, Michael Malone principalmente, mano, os caras estavam revoltados. Eu até peguei aqui a aspa do Michael Malone sobre o time. Olha o que ele falou. Estamos nos enganando aqui. Se esse é o tipo de esforço que vamos fazer, não chegaremos nem perto de ser um time de pós-temporada esse ano. Então, eu não vou vir aqui e dar descarga nessa derrota.
ou descartar tudo que deu errado hoje. Quando você é humilhado, você precisa falar sobre isso. E é o que aconteceu conosco hoje. Nós fomos envergonhados. Quem nós queremos ser como time? Eu não sei. O que sei é que precisamos de mais. Russell Westbrook é vocal, mas eu preciso mais dele. Eu preciso mais de Jamal Murray. Preciso mais de Nikola Jokic. Eu preciso que os líderes e titulares desse time comprem essa briga. Sejam vocais e liderem. É, rapaz. Cobrou geral o Michael Maloney. E tá certo ele, tá? E tá certo ele. A postura do Denver ontem foi ridícula. Ridícula, mano. O próprio Jamal Murray falou depois também sobre a falta de foco do time, que os caras ficaram muito no oba-oba ali, depois da vitória contra o Lakers. Chinela cantou, velho. E tá certo, mano. Isso tem que... Sim, o Denver, apesar dos buracos que tem ali no time, mano, é um time que pode sim sonhar com título. A partir do momento que você tem Nikola Jokic no seu time, você pode sonhar com o título, você tem que sonhar com o título. Só que não dá pra você sonhar com o título tendo uma postura dessa. Ontem foi vergonhoso. O Michael Maloney foi perfeito quando ele fala. O time fomos envergonhados ontem. Foi envergonhado, cara. Coisa horrível, cara. Mérito total do Knicks, óbvio. Mas o Denver, cara, fez feio ontem, tá? Fez muito feio. E vamos ver se essa cobrada que o Maloney deu aí na coletiva, vamos ver se isso acaba tendo um impacto positivo aí no time, porque, mano, foi duro ontem, tá? Foi dureza ver o Denver ontem. Bom, pra gente encerrar, rapaziada, só falar bem rapidinho mesmo sobre o atropelo do gigantesco, né? Tem jeito, irmão. O gigantesco é... Pô, o gigantesco só me dá alegria. Ó, Oklahoma City Thunder passou-lhe o carro no Kings ontem. 130-109 foi o placar. Vitória gigante do Thunder. Segundo tempo absurdo, né, dos meninos do raio. Né, os meninos do raio. Shai, Jalen jogaram demais. Né, o Shai terminou o jogo com 37 pontos e 11 assistências. O Jalen com 28 pontos, 5 assistências e 4 rebotes. Atuação brilhante dos dois. O Isaiah Hartenstein entregou mais um duplo-duplo. Né, mais um jogo excelente do Hartenstein. 4 assistências ainda, contribuindo bem ali na pontuação. Cara, jogo muito bom do Thunder, vitória gigante. E mais uma derrota dura pro Kings, né? A 10ª derrota do time na temporada. A 4ª derrota seguida. Feio, viu? Bem feio. A 5ª derrota dos últimos 6 jogos. Complicado o Sacramento Kings. Eu até falei no último jogo do Kings que era o momento do Kings se preocupar. Né? Que era o momento do time acender ali o sinalzinho de alerta e ficar ligado. E eu sigo com a mesma opinião. O Kings hoje é um dos times mais disfuncionais da NBA, mano. É um time que não funciona. Não funciona. E tem bons jogadores. Só que o problema é que o Mike Brown tá fazendo o seu pior trabalho desde que assumiu o Kings, tá? E alguns jogadores vivem um momento muito ruim. Né? Keegan Murray, Kevin Huerter. Os caras não tão bem. Não tão bem. E aí junta tudo e você tem aí um Kings que hoje vive de grandes atuações do De'Aaron Fox. Impressionante como o Kings se tornou dependente do De'Aaron Fox, mano. Impressionante, cara. Muito feio e ontem, coletivamente, um abismo de diferença entre Thunder e Kings. Um abismo de diferença. Não é porque se trata do meu tandão. Mas, mano, você vendo o jogo, mano, nítida a diferença. Nítida. Grande vitória do Thunder. Thunder que retoma a liderança do Oeste. Né, 3 vitórias e 4 derrotas. Vamos ver se o Thunder
consegue fechar a semana na liderança, né? Tem um confronto direto contra o Warriors. Vamos ver, vamos ver. Mas foi uma grande vitória do Thunder, segunda vitória seguida. E é isso, tá bom? Bom, meus amigos, sobre os jogos de ontem, era isso que eu tinha pra falar. Acho que não deixei passar nada. Falei sobre tudo. Vamos agora pra despedida, né? Vamos despedir, vamos falar tchau. Bom, pessoal, obrigado, tá? Pela audiência de vocês nessa terça-feira. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Gostado do episódio. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha com a galera. Pessoal aí que não tem o League Pass e quer ter pra assistir todos os jogos dessa temporada, lembrando que o League Pass é a melhor plataforma de streaming de jogos da NBA, por lá você tem acesso a todos os jogos ao vivo e com a melhor qualidade possível. Você que quer o League Pass, eu vou deixar um link no primeiro comentário fixado aí do episódio, que vai te oferecer o League Pass com 7 dias grátis de teste, tá? Pagar nada por 7 dias. E depois dos 7 dias de teste, você tem desconto no plano mensal e no plano anual, tá bom? Então você que não tem o League Pass, aproveita essa oportunidade, garanta já o seu e assista todos os jogos que você quiser, tá bom? Link no comentário fixado. Gente, é isso. Nos vemos mais tarde com mais conteúdo. Grande abraço. Que Deus abençoe todos vocês. Uma ótima semana pra todo mundo. E até amanhã, né? Até amanhã com mais um Switch TV Show. Tchau!